Olá, pessoal. Retomamos a nossa conversa sobre a célula. Estamos relembrando, na verdade, porque eu acho que para a maioria de vocês não é novidade o assunto do qual nós estamos tratando, em relação à célula. E conforme havíamos combinado no vídeo anterior, começamos da mesma figura este vídeo que terminamos o último vídeo, certo? E nessa figura, se vocês lembrarem, vocês estão vendo demonstrados aí os principais ou os constituintes da membrana plasmática, certo? Lembro para vocês que membrana plasmática é uma característica, obviamente, comum a todas as células e é algo bastante preservado entre as células, embora existam algumas diferenças entre membranas plasmáticas nos diferentes grupos celulares, certo? Basicamente, as funções são as mesmas, tá? Da membrana plasmática em todas as células. Muito bem, vamos continuar. E o que eu relembro vocês, que no último vídeo nós também combinamos que hoje, neste vídeo, nós iríamos dar destaque especial, iríamos falar sobre as proteínas de membrana. Então, de todos esses constituintes que vocês estão vendo aí, o que nos interessa agora, o assunto deste vídeo será proteínas de membrana, certo? Muito bem. Dito isto, passamos para a próxima figura que vocês estão vendo aí, ressaltados os principais constituintes da membrana, já falamos sobre isso no vídeo anterior, apenas destaco agora, que eu havia dito já, que hoje o nosso assunto são as proteínas de membrana, certo? Muito bem. Deixa eu passar aqui. Bom, passamos a falar agora das principais funções que estas proteínas de membrana, e que representam mais ou menos 50% dos constituintes da membrana plasmática, possuem. Tá? A primeira destas funções, obviamente não existe uma ordem, mas a primeira dessas funções que eu citei aqui é a função de fazer parte da manutenção da estrutura celular. Vocês já sabem que a estrutura, o formato, a forma da célula é muito importante, porque tem a ver também com a sua função, certo? E as proteínas de membrana, uma das funções das proteínas de membrana é participar da manutenção da estrutura da célula, certo? Vocês estão vendo aqui nesta figura duas coisas. À esquerda de vocês estão vendo uma foto de microscopia eletrônica, e à direita de vocês estão vendo um desenho esquemático, baseado nesta foto de microscopia eletrônica. E o que vocês estão vendo aí representado é o citoesqueleto da célula, como está dizendo aqui embaixo. Cito é um termo, que vocês devem associar sempre à célula, o citoesqueleto, a citologia, enfim. Então, cito é sempre relacionado à célula. E esqueleto, obviamente, nos dá a ideia de estrutura. Aqui, óbvio, não estamos falando de esqueleto ósseo, estamos falando, entre aspas, de um esqueleto formado por proteínas e que são muito importantes na manutenção da estrutura celular. E esses microfilamentos que vocês estão vendo aí, que formam
esse citoesqueleto, esses microfilamentos são proteínas, né? E esses microfilamentos estão conectados, estão, digamos assim, ancorados, né? Ligados a proteínas plasmáticas. Então, perdão, a proteínas de membrana, né? Da membrana plasmática, perdão. E algumas dessas proteínas de membrana, então, ao receberem a conexão, a ligação desses microfilamentos, fazem parte da manutenção da estrutura da célula. Eu sempre faço uma comparação que é um pouco grosseira, mas talvez dê uma ideia para vocês do seguinte: vocês imaginem uma barraca, né? E aquela barraca que a gente vê em camping, ela tem uma estrutura toda de canos, né? Uma estrutura de metal, que a gente monta aquela estrutura, certo? E aquela estrutura que a gente monta, né? Que a gente vai encaixando um cano no outro e monta aquela estrutura, digamos assim, nessa comparação grosseira, seriam os microfilamentos conectados, né, a proteínas de membrana. E depois que aquela estrutura de metal está pronta, a gente larga a lona por cima, né? Coloca a lona por cima. E aí está montada a barraca. E a lona, digamos assim, seria a membrana plasmática, certo? Então, a membrana plasmática, ela mantém a sua estrutura muito em função desse citoesqueleto, do qual as proteínas de membrana fazem parte. Tá? Então, aí, explicado, então, uma das funções dessas proteínas de membrana, que é a função de estrutura, de manter a estrutura da célula, uma função estrutural, por isso chamadas de proteínas de membrana com função estrutural, que eu coloquei aqui como proteínas estruturais. Então, algumas das proteínas de membrana são proteínas estruturais, ou seja, participam da manutenção da estrutura da célula. Tá? Uma outra função das proteínas de membrana é a função enzimática. Vocês vão aprender, vocês vão ouvir falar, numa máxima muito utilizada, que é a seguinte: toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Então, isso é uma frase que a gente utiliza muito, especialmente em bioquímica, né? Ou seja, toda enzima que existe no nosso corpo, ela é uma proteína. Ela é formada, ela é constituída por aminoácidos, né? A ligação de aminoácidos vão formar uma proteína. Então, as enzimas, todas as enzimas, elas são proteínas. Mas, evidentemente, vocês já sabem disso, nem todas as proteínas têm função enzimática, agem como enzima. E vocês tiveram um exemplo agora há pouco, né? Existem proteínas na membrana plasmática que têm função estrutural, não tem função enzimática. E existem N proteínas no nosso corpo, em todos os tecidos, que obviamente não têm função enzimática, tá? E a função das enzimas, assim, de uma maneira bem geral, é catalisar reações químicas, ou seja, participar de reações químicas dentro da célula, né, ou até mesmo na corrente sanguínea, certo? Então, essa, de uma maneira geral, é a função das enzimas: catalisar, realizar, participar de reações químicas. No caso das proteínas de membrana com função enzimática, que é o que nos interessa aqui, elas podem realizar essas reações ou participar dessas reações tanto na superfície externa quanto também na superfície interna da membrana, certo? Então, estas proteínas de membrana
com função enzimática, elas podem participar de reações químicas, né, catalisar reações químicas, tanto na porção externa da membrana plasmática, né, vocês lembram que tem proteínas que estão externamente colocadas de forma externa na proteína plasmática, da membrana plasmática, e tem outras enzimas que estão em contato com o meio intracelular, com o citoplasma, ou seja, estão colocadas na porção interna da membrana plasmática. Tá? Então, estas enzimas elas podem agir tanto na superfície externa quanto na superfície interna da membrana plasmática. E eu coloquei aqui um exemplo, que a gente vai falar disso lá na Fisiologia B, né, no próximo semestre, no processo de digestão, certo? Existe uma etapa, digamos assim, da digestão de nutrientes, que é uma chamada digestão de membrana, certo? E quem participa desse processo de digestão, ou esse processo de digestão ocorre na membrana plasmática das células epiteliais ali, especialmente do intestino delgado, certo? Então, alguns nutrientes se ligam nas membranas plasmáticas ali das células epiteliais, de novo, principalmente intestino delgado, e sofrem reações químicas, ou seja, são clivados, são quebrados pela ação de proteínas de membrana com função enzimática que estão localizadas, que existem nas membranas plasmáticas das células epiteliais do intestino delgado, certo? É só um exemplo, tá, pessoal? A gente, repito, vai voltar a falar disso e vocês vão entender melhor, tá? Existem outros exemplos de enzimas, de proteínas plasmáticas, de proteínas de membrana, perdão, proteínas de membrana com função enzimática, né, participando de reações químicas, tá? Eu só dei um exemplo. Muito bem, vamos adiante. Uma terceira função das proteínas de membrana é agir como receptor celular. Tá? Então, é importante, vou fazer um parêntese aqui, que vocês entendam já desde agora, e a gente vai aprofundar esse assunto de receptores celulares quando nós tratarmos do sistema endócrino, né? Ou seja, quando nós falarmos de hormônios, mas já é interessante que vocês comecem a pensar sobre isso, porque logo adiante nós vamos falar do sistema nervoso, certo? Vamos falar de neurotransmissores e já vamos falar de receptores celulares também. Então, é importante que vocês já comecem a formar essa ideia na cabeça de vocês, que é a seguinte: para que uma célula responda, né, a qualquer neurotransmissor ou a qualquer hormônio, é indispensável, é fundamental que esta célula tenha receptores, tá? Para este neurotransmissor ou para aquele hormônio que vai se ligar a ela, ou que vai agir sobre ela. Estes receptores celulares, muitos deles, estão localizados na membrana plasmática da célula. Outros estão no citoplasma da célula e outros estão no núcleo da célula. O que nos interessa agora são os receptores celulares que estão na membrana plasmática, certo? E estes receptores são proteínas de membrana com função de receptor. E é um exemplo que esta figura traz para vocês conseguem ver aí, é o seguinte: vocês estão vendo aqui, deixa eu pegar uma outra cor para ressaltar melhor. Vocês estão vendo aqui, ó, está representado, né? Vocês já reconhecem a camada dupla de fosfolipídios, certo? Uma camada mais externa, uma camada mais interna, né? Aqui é o meio intracelular,
Ah, isso aqui vocês agora já reconhecem, baseado nos vídeos anteriores, só para deixar claro. Então, aqui é o meio intracelular. Muito bem. E vocês estão vendo aqui, ó, uma proteína que vocês já reconhecem ser uma proteína de membrana, certo? E neste caso aqui, esta proteína de membrana, ela tem, ela se comunica, né, tanto com o meio extracelular como o meio intracelular, mas isso não é importante por enquanto. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que aqui neste ponto desta proteína de membrana, ó, existe uma pequena concavidade que ele desenhou aqui, certo? Então, aqui, ó, nesta proteína de membrana, ali naquela, deixa eu pegar outra cor para deixar, para ressaltar melhor. Então, aqui, ó, neste ponto que eu havia passado vermelho, agora eu vou passar o preto aqui. Ah, me escapou. Aqui, ó, né? Preciosismo. Aqui, assim, neste ponto, que vocês estão vendo essa pequena concavidade aí, esta região aí é uma região desta proteína de membrana que a gente chama de sítio de ligação. É uma sequência de aminoácidos que caracterizam ou que fazem com que neste ponto da proteína, e só neste ponto da proteína, é possível que se ligue aqui uma substância que pode ser um neurotransmissor, como é o exemplo, ou poderia ser um hormônio também. Tá? Então, as proteínas de membrana que possuem um sítio de ligação e que possibilitam com que neste sítio de ligação, nesse pedacinho da proteína, se ligue um neurotransmissor ou um hormônio, esta proteína de membrana tem função de receptor celular. E é o caso destes dois exemplos que vocês estão vendo aí. Na figura da direita, aqui, ó, de novo, né? Existe uma proteína de membrana, que vocês já reconheceram, e nesta proteína de membrana existe uma sequência de aminoácidos, que a gente chama ali, que formam o sítio de ligação, e ali, naquela região, e só ali, é possível que se ligue um neurotransmissor ou um receptor, né? De novo, neste exemplo aqui é um neurotransmissor. Então, repito, toda proteína de membrana que possui um sítio de ligação, onde se liga substâncias, neurotransmissor, receptor, esta proteína de membrana tem função de receptor celular, tá? Então, a gente vai usar já receptores celulares para neurotransmissores, repito, quando nós estivermos falando nos próximos vídeos sobre a fisiologia do sistema nervoso, tá? Um neurônio só consegue receber um neurotransmissor se ele tiver receptor celular para aquele neurotransmissor, tá? Muito bem. Então, esta, né, é uma terceira função das proteínas de membrana. Eu citei, primeiro, ser uma proteína de membrana estrutural. Segundo, ser uma proteína de membrana com função enzimática, com função de enzima. E terceiro, ser uma proteína de membrana com função de receptor celular. Tá? E a quarta e última função que nos interessa das proteínas de membrana está demonstrada nesta figura que vocês estão vendo aí. Vou pegar minha caneta aqui. E nesta figura, vocês estão vendo, né,
de novo, a camada dupla de fosfolipídios, que vocês agora já reconhecem com facilidade. Vocês estão vendo aqui o citoplasma, obviamente, portanto, em meio intracelular, né? E nessa figura ele também exemplificou o fluido extracelular, o meio extracelular. Muito bem. E aqui, e esse é o objeto de interesse desta figura principal, está uma proteína de membrana, certo? Uma proteína de membrana. Muito bem. E vocês estão vendo que nesta proteína de membrana aí, ó, ele pintou uma parte de roxo aqui, né? Uma outra parte de verde, uma outra parte de azul, uma outra parte de laranja e uma outra parte que também parece ser laranja. Mas, enfim, o que ele quis representar com essas diferentes cores, o que ele quis nos mostrar nessa figura, é que estas proteínas de membrana que estão representadas aí, e que nós chamamos de proteínas de canais, tá? Então, estas proteínas de membrana que têm a função de formar canais, e, portanto, são chamadas proteínas de canais, são constituídas por 4 ou 5 proteínas que se juntam, e cada uma dessas proteínas aqui está chamada de subunidade e está pintada de uma cor diferente. Tá? Aqui nós temos 5 proteínas de membrana que se reuniram e formaram um canal. Tá? Formaram uma proteína de canal. Vocês estão vendo aí, o desenho, né, mostra para vocês uma visão lateral. Uma visão lateral, certo? Mas se eu pegar esta proteína que vocês estão vendo aí e virar de frente para vocês, vocês vão ver isto aqui, ó. Tá? Vocês vão ver que forma um canal. Deixa eu pegar aqui. Então, vocês imaginem que isso que vocês estão vendo aqui, ó, na figura, representa esta proteína de canal aqui. Tá? E vocês estão vendo ela de lado. Se eu pegar essa proteína de canal aí e virar de frente para vocês, o que vocês vão ver agora é que existe um canal, existe um corredor, né, formado por estas proteínas de canais, por estas subunidades que se reuniram e formaram um canal, formaram um corredor que comunica o meio extracelular e o meio intracelular. E através deste canal, deste corredor, destas proteínas de canais, passam substâncias, tanto substâncias que entram na célula, como substâncias que saem da célula, certo? Então, isso que vocês estão vendo projetado, repito, é a visão lateral de um canal. Se eu virar para vocês, vocês agora estão vendo, ó, vocês olhando daí, né? Vocês estão vendo aqui dentro, ó, meio intracelular. E eu olhando daqui, estou vendo vocês aí no meio extracelular. Certo? Muito bem. Então, pessoal, algumas proteínas de membrana têm a função de formar canais proteicos, tá? Muitos destes canais são canais para íons, tá? E estes canais para íons podem ser canais para íon sódio, canal para íon cálcio, canal para íon potássio, canal para íon cloro, enfim, diversos íons. Outros destes canais também servem especificamente para canais de água. Então, vai entrar e sair água da célula, certo? Então, estes
estas proteínas de canais, que formam canais, como o nome já está dizendo, e estes canais comunicam o meio extracelular e o meio intracelular, tá? São bastante específicos. Por exemplo, canal para íon sódio só vai passar através desse canal sódio. Canal para íon potássio só vai passar através desse canal potássio. Então, são as cargas elétricas dessas proteínas, dessas subunidades proteicas aí, que vão determinar que tipo de substância vai passar através desses canais. Tá? Então, estes canais são bastante específicos. Uma outra característica desses canais é a seguinte: grande parte destes canais, em alguns momentos eles estão abertos, e neste momento é possível passar através dele, né, tanto entrando ou saindo, depende da substância, esta substância. Então, quando os canais estão abertos, estes canais possibilitam a passagem de uma determinada substância através deles. Mas, boa parte desses canais, em alguns momentos estão abertos, em outros momentos estão fechados. E quando eles estão fechados, não passa substância através deles. Então, vejam que isso depende do momento da célula. Existem momentos que a célula não precisa a entrada ou a saída de uma determinada substância. E existem outros momentos que sim, é necessário entrar ou sair essa determinada substância que utiliza este tipo de canal que eu estou mostrando para vocês. Tá? E como é que esse canal se abre ou se fecha? Bom, a partir de um estímulo que chega na célula e que faz com que estas proteínas, que ele chamou aqui de subunidade, faz com que essas proteínas se movimentem de tal forma que o canal que estava aberto agora está fechado. Em outros momentos ele está fechado, chega um estímulo na célula e agora essas subunidades, essas proteínas, mudam a sua conformação e abrem o canal. Tá? Então, é uma outra característica desses canais. Em alguns momentos, muitos canais, em alguns momentos, estão abertos, em outros momentos estão fechados. E existe uma terceira característica desses canais proteicos aí que é interessante que vocês lembrem. Algumas proteínas de membrana que formam canais proteicos, formam proteínas de canais, formam canais, tá? Também podem servir como receptor celular, tá? Então, deixa eu voltar à figura anterior, agora eu já posso mostrar para vocês, ó. Nesta figura aqui, vocês estão vendo o que eu acabo de dizer para vocês. Vocês estão vendo aqui proteínas de membrana que formam um canal. Agora, vocês já conseguem identificar o canal ali, né? Vou pegar o verde aqui, vou passar ali pelo meio do canal, ó. Vocês já conseguem identificar que existe um canal aqui conectando o meio intra e o meio extracelular, certo? E vocês conseguem identificar também que existe um sítio de ligação aqui, ó. Então, eu já posso dizer para vocês agora que existem proteínas de membrana que formam canais e, ao mesmo tempo, servem como receptores celulares. Então, existem proteínas de membrana que acumulam as duas funções: formar canais e também servir como receptores celulares. E é o que vocês estão vendo aí. E nessas situações, que são muito comuns, pessoal, quando, por exemplo, o sítio de ligação está desocupado, os canais estão abertos. Mas, em outros momentos em que uma substância se ligou ali, um neurotransmissor, por exemplo, se ligou ali, no seu sítio de ligação, este pode ser o estímulo para que o canal se feche, tá?
ou ao contrário, né, que é mais comum ainda. O canal está fechado, e aí, quando chega o estímulo, que pode ser um neurotransmissor, se liga no seu sítio de ligação ali, o canal que estava fechado se abre e através dele começa a entrar íon sódio, por exemplo. Tá? Certo? Então, deixa eu ver o tempo aqui. Já estamos em cima do tempo, mas eu vou recapitular essa última parte. Então, características que são interessantes que vocês lembrem sobre as proteínas de membrana que formam canais. Tá? Estes canais, eles são bastante específicos, ou seja, através de um canal só passa sódio, por exemplo, através de outros canais só passa um potássio, por exemplo. Tá? Então, eles são bastante específicos. Segundo, estes canais são formados por 4 ou 5 proteínas de membrana que se reúnem e formam este canal. Tá? E estes canais, em alguns momentos, estão fechados, em outros momentos, estão abertos. E quarta característica, que é interessante que vocês lembrem sobre estes canais. Muitos destes canais, né, servem também como muitas dessas proteínas que formam um canal também servem como receptores celulares, ou seja, acumulam as duas funções, de receptor celular e de formar canal, tá? De membrana. E este é o exemplo que vocês estão vendo nesta figura aí, tá? De proteínas de membrana que acumulam a função de receptor celular e de formar canais de membrana. Certo, pessoal? Eu espero que tenha ficado claro. Caso vocês tenham ficado com dúvidas, me mandem essas dúvidas por e-mail ou pelo WhatsApp, que eu esclareço aqui, certo? Se for necessário, eu faço um novo vídeo e a gente volta nesse assunto, tá? Muito bem. No próximo vídeo, a gente já vai começar a falar especificamente sobre um tipo de célula. Até agora, nós estávamos falando sobre célula. E o que nós falamos sobre célula serve para todas as nossas células. A partir do próximo vídeo, a gente vai começar a especificar a nossa conversa, ou seja, a gente vai começar a falar de um tipo de célula especificamente. E esta célula serão células do sistema nervoso, tá? Certo? Um abraço e nos encontraremos em breve no próximo vídeo. Tchau, tchau.